sentido do que é dança contemporânea, eu acho que é uma pergunta que nesses 14 anos que estou trabalhando com dança, é uma pergunta que já me ocorreu, que já ocorreu a alunos meus, já ocorreu dentro de discussões de grupo, dentro de evento. Então, é uma pergunta que ela fica pulsando, né? Parece que ela não se satisfaz, ela fica pulsando, né? É que eu penso que, de onde eu penso, dança contemporânea, ela, mais do que ser, ela é algo que acontece. Na medida em que alguém se disponibiliza a fazer uma abertura com a própria experiência sinestésica. E essa abertura, ela é capaz de dar passagem para o que está ali, mas não passava. E aí, nesse sentido, isso que passa ganhando uma forma, mas a forma daquela situação contemporânea à passagem que está sendo dada. E aí, nesse sentido, é fundamental que essa pessoa, seja ela um criador de dança, seja ela uma pessoa dançando numa festa, seja ela num ritual, é fundamental que a pessoa, no que eu tenho visto, tem duas posições. Uma que a pessoa ache estratégias de criar artifícios de criar essa passagem. E aí, em uma dessas posições, o artifício é exploratório, ficar explorando possibilidades de gerar essa passagem. E numa outra posição, o artifício é simplesmente abrir uma escuta para o corpo e ver, e dar tempo de que as sinestesias que já estão automáticas vão passando. Daqui a pouco, algo que tem que é do presente, não é algo do passado que ficou operando automaticamente, mas algo que é contemporâneo, uma pulsação que é contemporânea ali no corpo, ela aparece. E aí, nesse sentido, tem algo sobre a experiência da consciência que ela é muito fundamental, assim, pensando nessas duas posições, a da exploração e a da escuta. Então, assim, como processo de criação, nesse sentido da coisa que dá passagem, eu acho lindo, assim, eu acho poderosíssimo, mas tem essa coisa da forma, né? Então, a forma, ela também é a nossa condição de estar acomodada, ela também é a nossa condição de garantia, de estabilidade, de contar com. E aí, toda vez que isso dá passagem e desestabiliza ou cria insegurança, aí também tem os problemas que são gerados disso no convívio, na própria relação de trabalho. Então é uma coisa que ela dá vida, mas ela também destrói, assim, isso eu acho difícil. Isso eu acho difícil, porque não tem jeito de artificializar. Porque você nunca sabe aonde realmente você vai estar dando passagem. Que é uma destruição de transformação e que é uma destruição de, vamos dizer assim, de fechamento, né? De esgotamento. Mas eu acho que isso é da vida também. Se existe alguém que sabe, deve ser esse que chamam de Deus, né? Primeiro eu dei aula na Universidade Federal, aqui na Escola de Dança, 2 anos, e depois fui para a Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia, que é um curso técnico de dança. E
Então, e aí dentro disso tem uma questão que para mim apareceu muito forte, assim, da prática artística também, que lida com essa questão da escuta, que é a docência compartilhada. Porque quando eu cheguei aqui, eu tinha 23 anos e, vamos dizer, é quase que um primeiro emprego, assim. E tinha ocorrido uma reforma curricular na escola de dança da universidade, e uma das questões que se tinha colocado como alteração é que não haveria um centro diretor da disciplina na figura do professor, mas que haveria um time de professores que circularia o conhecimento nessa relação coletiva compartilhada. Então eu já tenho um nascimento docente, assim, da pensamento e da prática docente, que é nesse valor do compartilhamento e da experiência coletiva, né? Que depois isso é uma das coisas que vai contribuir para um investimento na formação de um coletivo como formato de trabalho artístico também. Só que a gente vinha trabalhando de um jeito muito pontual, e aí tanto ela quanto eu estávamos interessados em ver que tipo de recurso, de estratégia que a gente ia constituir para que o trabalho fosse mais continuado. E aí ela trazia tanto uma coisa da sustentabilidade, e aí poder pensar em relações de possíveis financiadores ou de lugares que recebessem em formato de residência o nosso trabalho e tal. Quanto para mim, eu tinha muitas questões tanto de metodologia quanto também questão de encaminhamento pela via da prática artística, que também estavam derramando e pedia uma situação de criação mesmo, de estar fazendo, de estar formulando artisticamente. E aí a gente conseguiu articular com um teatro daqui, que é o Cine Teatro Solar Boa Vista, na época e até então quem estava dirigindo lá é o Chico Assis, e a gente montou um projeto de residência compartilhado mesmo, assim, ouvindo o que o teatro estava pensando para aquele ano, que tipos de linguagens artísticas e de práticas artísticas estava no horizonte do gestor, o que a gente vinha trazendo como trabalho já de 2 anos que a gente estava trabalhando junto, e que tipos de ações a gente poderia fazer também nesse sentido de gestão de atividade, de prática de ensino que a gente também vinha fazendo. E a gente criou um projeto de residência artística com várias ações espalhadas que ocupasse a comunidade e produzisse relações institucionais também, e abertura para a chegada de novos artistas também que se interessassem em se conectar ali. No ano passado a gente teve uma primeira experiência que ela era muito mais comprometida com uma dimensão do mercado da arte, e aí também devolver a questão de um lugar que era mais da experimentação criativa e da mobilização social para um lugar que também é da profissionalização, assim, um viver disso dentro dos tipos de normatização que se estabelece, as regularidades, os contratos, as relações institucionais, o próprio pagamento, etc. E que foi uma experiência, assim, bastante interessante também, e que está nesse momento produzindo tensões de transformação dentro do coletivo. E aí eu acho que da onde eu tenho visto, uma das principais questões tem aparecido em relação à autoria, porque o que é a experiência da autoria? E aí eu acho que eu já vou um pouco para aquela sua última questão. O que é a experiência da autoria? Quando a mobilização é afetiva, o sujeito engaja ali porque ele tem, ele está afetado e ele está acionado no seu afeto por um querer fazer, e aí ele se levanta e faz. Ele articula pessoas, ele faz o que não sabe, inventa estratégias, artifícios,
produz falhas, né? Mas ele está movido por esse querer fazer. Então ele também não está ocupado de estabelecer quem é que fez mesmo, quem é dono do quê. Ele quer mais é que aconteça. Eu acho que isso é muito forte na produção criativa e na mobilização social, assim, para a questão da autoria enquanto propriedade privada. Quem é o dono do negócio, esse dono que vai vender, esse dono vende para alguém, vende a coisa que é dele e só tem acesso àquilo em função do dono, e os benefícios voltam para o dono estabelece o que está dentro, o que está fora, porque é privado. Então tá esse momento movimentando, assim, do ponto de vista da onde eu estou experienciando o coletivo, que isso também é muito diverso, né? Esses lugares da experiência. Hoje em dia, hoje eu acho que é geral, né? Acho que não é mais uma coisa que tá no coletivo, que tá no grupo, acho que é um tipo de vida que a gente tá vivendo mesmo.